Legal. Então, minha próxima pergunta era justamente isso. Então, se dá para ficar um pouco mais otimista com o Ibovespa no mês de maio. Então, juntando esse cenário de juros menores aqui, uma sinalização um pouquinho mais positiva, talvez lá fora, e a temporada de balanços, esse mês é um pouco o Ibovespa vai conseguir respirar um pouquinho Eu melhor. acredito que sim, o Ibovespa talvez, mas principalmente o conjunto de ações brasileiras, né? Porque o Ibovespa ele reflete muito Petrobras e Vale, assim, 80% vai, não vou dizer 80%, porque as duas juntas representam 25% do índice, mas boa parte do Ibovespa é explicado pelos setores bancário, de energia elétrica, de petróleo e de minério, né? Esses quatro setores explicam, assim, esse sim, 80% do Ibovespa. Então, para as ações brasileiras como um todo, eu tenho uma expectativa melhor. Eu acho que só de um efeito de reversão à média, voltar para uma coisa um pouquinho mais razoável em termos de preço, já me dá uma perspectiva positiva. E como eu falei, né, a temporada de resultados. É claro que se o dado de inflação continuar surpreendendo muito para cima lá fora, não há microeconômico que se sustente, né? Eu acho que isso tende a aumentar a aversão a risco, mas esse não é o nosso cenário base. Legal. Você comentou dos gatilhos para as ações brasileiras. Tem algum risco para ficar em alerta? Assim, como eu falei, eu acho que o risco é a inflação americana nos Estados Unidos, que tem feito muito mais preço na nossa Bolsa Brasileira do que os nossos próprios dados de inflação, que por incrível que pareça, estão muito comportados, né? A inflação brasileira, ela está surpreendendo para baixo, com uma composição muito saudável e a nossa atividade econômica está forte. Então, assim, se fosse só o nosso cenário local aqui, era para o Ibovespa estar num patamar muito maior do que ele está, né? Mas como o fluxo gringo ele é muito relevante para fazer preço nas nossas ações, então acho que os riscos eles vêm muito mais do cenário externo. Então acho que o CPI, né, o dado de inflação americano, que vai sair agora dia 15 de maio, ele é extremamente importante para a gente monitorar como um risco, né? Eu acho que ele pode fazer preço sim, e eu acho que o macro continua sendo o principal risco. Eu vejo na nossa seleção de ações, né, eu vejo pouquíssimo espaço para surpresa negativa. Perfeito. E já falando um pouquinho agora da estratégia para o mês de maio, da seleção da Empíricos para o mês de maio, qual foi a estratégia de vocês para montar a seleção desse mês? O Warren Buffett tem que talvez seja o investidor de ações mais bem sucedido da história, né? Para quem não conhece aí, é um investidor americano, uma das pessoas mais ricas do mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o mercado de ações é um mecanismo feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, a gente, como eu falei, a gente está num ponto de entrada que eu considero muito atrativo para a Bolsa, mas a gente não sabe quando, né, que as empresas voltarão a ser precificadas em um valuation interessante, né? Então, por isso, a melhor estratégia que o investidor pode ter é colecionar empresas de boa qualidade a preços muito atrativos, né? Para que quando a reprecificação venha, ela venha com fundamento para essas empresas selecionadas. Então, por isso, a gente julgou que o melhor a se fazer nesse mês de maio é nada, né? É realmente esperar, somente rebalancear para os pesos recomendados as ações que a gente tem no Empíricos 10 Ideias, né? E esperar para ter uma correção aí cíclica dessas ações que compõem a carteira. E dentre as ações que compõem, quais setores vocês têm dado prioridade nesse mês? A gente tem um peso bem alto no setor de cíclicos domésticos, né? Então, quando a gente junta setor de shoppings, setor de varejo discricionário, né? Locação de carros, elas representam uma parte muito importante do Empíricos 10 Ideias. E a gente espera que, como eu falei, partindo de um valuation muito interessante, elas tenham uma performance que pode superar o índice, tá? E digo mais, assim, eu acho que hoje à noite sai o resultado de Iguatemi, que a gente tem uma expectativa muito positiva, e daqui a alguns dias sai o resultado de Direcional Engenharia, em particular essas duas, a gente tem uma expectativa bem interessante, mas não tem nenhuma empresa no 10 Ideias que a gente não tenha uma expectativa boa de resultado, tá? Ou pelo menos uma expectativa de superar as projeções dos analistas. Então, acho que a gente fica bem tranquilo aí com a seleção de empresas do Empíricos 10 Ideias.
Legal, você falou um pouquinho de direcional, um pouquinho de Iguatemi. Você pode abrir um pouquinho mais sobre o resultado da Iguatemi? Então, o que vocês estão olhando isso? A gente vê, o resultado vai sair hoje à noite, como você comentou. O que vocês estão esperando no geral da empresa e também dos fundamentos para o ano? Bom, a gente espera, em primeiro lugar, né, é, um crescimento de receita muito interessante. Eu acho que as vendas dos shoppings cresceram muito bem, principalmente de quem tem um portfólio de shoppings voltado para alta renda, que é o caso do Iguatemi. Redução da inadimplência, isso é uma coisa muito importante, né? Os lojistas já estão numa forma muito melhor, eles já se recuperaram daquela pandemia, né? Que quase tirou muito lojista do jogo. Essa rotação, essa reciclagem de portfólio das marcas que não estavam performando já aconteceu e quem está nos shoppings hoje, né? Os lojistas que estão no shopping têm uma condição financeira muito melhor de adimplir, né? De pagar o aluguel e principalmente aquele aluguel variável, né? Que varia de acordo com a venda do lojista. Tem sempre o aluguel mínimo que o shopping cobra e um valuation acima, né, acima de determinado patamar de venda que ele acompanha as vendas. Então, e além disso, um esforço de eficiência operacional que a companhia fez, inclusive com a diminuição do prejuízo do 365, que é a operação de e-commerce do Iguatemi, que ao longo de boa parte do ano passado consumiu muito caixa da companhia e eles estoparam esse projeto, né, pelo menos diminuíram muito o investimento nesse projeto, o que deve contribuir ainda mais para a geração de caixa do Iguatemi. Então, por conta de todos esses motivos, a gente tem uma expectativa muito boa, né? É uma empresa que tem um peso relevante no Empíricos 10 Ideias, parte de um valuation muito depreciado por conta de questões macroeconômicas e o mercado voltando a olhar para o micro pode ser que tenha uma reação positiva. Legal. E direcional, quais são os fundamentos para a empresa, para ela estar dentro dessa seleção? Bom, o Direcional divulgou uma prévia operacional super interessante, com crescimento de lançamentos e crescimento das vendas, crescimento da velocidade de vendas, que é um indicador muito importante que a gente olha, né? Que ele indica o quanto o mercado está absorvendo os lançamentos da companhia. Então, depois de alguns trimestres com esse indicador abaixo do normalizado, a gente viu no primeiro tri ele voltar para um patamar que a gente considera muito saudável para a operação. E aí, com a divulgação do resultado que a gente vai conhecer que é novo, são as margens da companhia. Então, a gente espera que ela tenha uma margem bruta muito melhor. Primeiro, por causa da queda das commodities, né? Vamos lembrar que uma incorporadora, né? Ela vende um imóvel e ela paga aço, cimento, concreto, minério, né? Então, todas essas commodities, elas vieram num movimento de baixa, né? Ao longo de vários trimestres. Então, os imóveis que a Direcional está construindo hoje estão com uma base de custo muito menor. Então, por isso a gente espera uma margem bruta muito saudável, com crescimento na visão anual, tá? E uma base de despesas também mais racionalizada. Então, acho que vai entregar um retorno sobre patrimônio líquido, assim, digno de banco, tá? Eu acho que esse é o caso de Direcional e com a companhia se beneficiando da expansão dos programas habitacionais de baixa renda por parte do governo, pode ter os próximos trimestres ainda mais interessantes, né? Então, é uma ação que a gente gosta bastante aí para surfar esse ano de 2024. Maravilha, muito obrigada, Lari, pela participação aqui, por explicar para a gente os fundamentos da carteira. Para quem quiser acessar a carteira inteira, além das indicações de Iguatemi Direcional, é só acessar o link aqui na descrição. Acesse o link, faz o cadastro e vocês recebem esse conteúdo de forma gratuita. Lari, muito obrigada pela participação mais uma vez no Giro de hoje. Eu que agradeço, Giovana. Um abraço a todos e obrigada pela atenção.